Então, vamos falar do pronome interrogativo. O pronome interrogativo, ele tem que ser estudado junto com o pronome indefinido. Por quê? Porque todo pronome interrogativo é indefinido, mas nem todo pronome indefinido é interrogativo. Repita comigo. Ó, presta atenção. Todo pronome interrogativo é indefinido, mas nem todo pronome indefinido é interrogativo. Vamos começar agora a entender esse negócio. Por que todo pronome interrogativo é indefinido? Porque todo pronome interrogativo traz ideia vaga. Quando você interroga, é porque você não sabe. Entendeu? Então, ó, agora você vai repetir comigo e vai começar a entender. Ó, todo pronome interrogativo é indefinido. Mas nem todo indefinido é interrogativo. Por quê? Porque nem todo pronome indefinido interroga. Tá, entendi, Adri. Então, veja se você não entendeu. Ó, veja se você entendeu. Como é que eu vou saber se os pronomes indefinidos são ou não interrogativos? Você vai ver aí uma questão do CESP linda que eu vou usar para fechar, para treinar com você. Você vai ver que a banca vai pegar um pronome indefinido e vai colocar o cara contra a parede. Vai perguntar assim, olhe para essa frase, você vai ver onde eu quero chegar com isso, com esse estrago que a gente vai fazer. Uma questão do CESP que é linda, em que a banca pega um pronome indefinido e pergunta, e aí, esse pronome indefinido é ou não interrogativo? Faz sentido a banca perguntar isso? Sim, porque o pronome indefinido ele pode ser ou não interrogativo. Como é que eu vou saber se é interrogativo? Você tem de ler a frase para ver se há uma pergunta. Ah, Adriana, então é mole. Se tiver pergunta, se houver uma pergunta, então ele é interrogativo? Isso. Tá bom, Adriana, então você está querendo me dizer que se o pronome indefinido estiver numa pergunta, então ele é interrogativo? Isso. Ah, Adriana, isso é uma notícia boa. É uma notícia boa. Por quê? Repito, o pronome indefinido só é interrogativo se estiver numa pergunta. Se vier numa pergunta. Tá bom, notícia boa. Foi essa. É só ver se está perguntando. Tá bom. Qual é a notícia ruim? A notícia ruim, e é claro que as bancas deitam e rolam com isso, é que existem duas maneiras de você perguntar. Com ponto de interrogação e sem ponto de interrogação. Existem duas interrogativas. As interrogativas, as interrogações diretas, que são aquelas que vêm com o ponto de interrogação, e as indiretas, que são aquelas que não vêm com um ponto de interrogação, são as conjecturas. Sabe aquele cara que fica conjecturando? Não. Aquele cara que fica assim, não sei. Conjectura é aquela pergunta indireta. A pessoa fica jogando indireta para ver se a outra responde. Dri, como é que eu vou saber se é indireta? Como é que eu vou saber se está perguntando, se não veio ponto de interrogação? Como é que eu vou saber? Você sabe pelo contexto. Toda vez que na frase vier algo do tipo desconheço, não sei, quero saber, ou qualquer outra, no contexto, qualquer outra informação que mostre que a pessoa está conjecturando, mandando indireta, é porque é uma interrogativa indireta. Outro macete para você saber que é uma interrogativa, eu estou te passando um macete para saber que a interrogativa ali é indireta. Porque ela é difícil, porque ela não vem com ponto de interrogação. Ó, quando vem com ponto de interrogação, eu sou feliz. Ó, quem precisa de um novo Fidel? Legal, eu tenho aqui uma interrogação, uma interrogativa direta. Ela vem com ponto de interrogação. Tá, Adriana, para que eu tenho que saber isso? Porque na hora que você for classificar o pronome, você vai dizer que esse pronome, ó, vamos dar o nome dele todo. Vem comigo, que eu quero o nome dele todo. Qual é o nome dele todo? Pronome indefinido, interrogativo, porque todo pronome interrogativo ele é indefinido. Pronome indefinido interrogativo. Tá bom? Adriana, eu preciso dizer que ele é direto? Não, não existe isso, pronome direto. É só isso mesmo, o nome dele é só esse. Pronome indefinido interrogativo. A interrogativa é que é direta. Repito, quando é interrogativa direta, é fácil ver que o pronome é interrogativo.
Tá, mas esse aqui, como é que eu vou saber que também é? Pronome indefinido interrogativo. Ah, você vai saber porque você está diante de uma interrogativa indireta. Como é que eu sei que ela é uma interrogativa? Pela conjectura. Desconheço, não sei, quero saber. Interrogativa indireta. Isso muda a sua vida em alguma coisa? Muda, porque na hora de você classificar esse quem, ele vai ser um pronome interrogativo, do mesmo jeito que o anterior. Um outro macete, repito, ó, 2 macetes para você ver que a frase é uma interrogativa indireta. A primeira é, se você achar essas expressões, desconheço, não sei, quero saber. E a segunda é, toda vez que a interrogativa é indireta, você consegue transformar numa interrogativa direta. Essa eu acho uma ótima dica. Você consegue transformar numa pergunta direta. Então, quando você diz assim, ó, desconheço quem organizou a festa, transforme numa interrogativa direta. Quem organizou a festa? Desconheço. Quando você transforma numa interrogativa direta, isso te ajuda, tá bom? Entendeu para que serve? Na hora de classificar o pronome, você vai saber que ele é interrogativo se estiver numa frase interrogativa, seja direta ou indireta. Pegou? Entendeu que todo pronome interrogativo é indefinido? Então, esses pronomes aqui, que, quem, qual e quanto, eles são pronomes indefinidos. Também interrogativos. Mas nem todo pronome indefinido é interrogativo. Você viu vários pronomes indefinidos no vídeo anterior que não eram interrogativos. Tá bom? Show! Agora sim, uma bateria de questões de concursos para a gente poder aplicar tudo isso que você estudou comigo. Pronome indefinido, pronome interrogativo. Nessas questões, você vai ver de tudo, desde aquelas questões mais simples em que você só precisa ter coordenação motora para ver se aquilo ali é um pronome indefinido ou um verbo, até questões bem complexas em que você tem que saber se é um pronome indefinido ou advérbio, fechando com CESP, como sempre fazemos. Então, vamos lá. Questões de concursos. Questão 7. Aqui a banca faz o seguinte, ó. Com as infinitas informações veiculadas pela internet, um certo senhor virtual armou-se... Bom, aí a banca quer saber o seguinte, ó. O termo em destaque é classificado morfologicamente como. Então, vamos lá. Esse certo manda seta para senhor. Senhor é o quê? Senhor é o senhor, né? Eu consigo colocar um artigo antes. Senhor é substantivo. Então, vem comigo. Se refere a um substantivo, ou é adjetivo, ou é pronome. Então, o candidato ficaria em dúvida entre letras B e C. Mas lembra aquilo que você viu como bastante? O que você viu com bastante? Você vai aplicar aqui na questão. Vale para o bastante, vale para o certo. Tanto o bastante quanto o certo, quando se referem a substantivo e vem antes do substantivo, serão pronomes indefinidos. Resposta, letra C. Não confunda certo senhor com senhor certo. Quando o certo vem antes do substantivo, ele é pronome indefinido. Se ele vem depois, será adjetivo. Isso acontece com o certo, aproveite para anotar, essa questão é ótima para a gente não esquecer. Acontece com bastante, ó, bastante dinheiro. É diferente de dinheiro bastante.
bastante dinheiro, a brincadeira é a mesma. Se refere a substantivo e vem antes do substantivo, traz ideia vaga, indefinida, pronome indefinido. Se vem depois, é adjetivo. Serve também, anote aí, o último, vários. Vários, esse vários aí, que aparece muito nas provas do Sebrasp, é a mesma pegada. O vários, quando vem antes, se eu digo assim, ó, vários deputados, é diferente de deputados vários. É disso que a gente está falando. Quando se refere a substantivo e vem antes do substantivo, é pronome indefinido. Vários aqui é igual a muitos, é só trocar por muitos. Mas quando ele vem depois, aí ele passa a ser o quê? Adjetivo. É só trocar por outro adjetivo, ó. Deputados diferenciados, variados. Diferenciados, eu troco por outro adjetivo. Questão muito recorrente nas provas de concursos essa, tá? Fechou. Resposta letra C, pronome indefinido. Bora mais. Questão 8. Banca VUNESP. Questão que diz o seguinte. Assinale a alternativa em que o primeiro pronome destacado, presta atenção ao enunciado da banca, o primeiro pronome destacado tem um referente posposto a ele. Ó, você já tem maturidade para acertar essa questão. Você já sabe o que é referente. Então, ó, primeiro pronome destacado, tá falando desse aqui, né? Tem um referente posposto a ele. Você já viu isso também comigo. Você viu isso lá na aula de pronomes possessivos. A gente treinou isso, né? Referente, ele pode vir antes, mas ele pode vir depois. Então, olha o que a VUNESP quer nessa questão. Primeira coisa que você vai achar é um pronome que tem um referente depois dele, posposto a ele. Bom, é uma questão que demanda paciência. Ó, eu vou lá com você, vou te ajudar. Aproveite que você tá comigo. Ó, tá vendo esse ela? A banca tá falando na letra A desse ela. Então vem, ó. Ela encontra nas redes sociais. Então a gente tinha que achar o referente do ela. Você já aprendeu que referente é aquilo que o pronome está substituindo. Então esse ela está substituindo o quê? Volte ao período anterior. Olha o que ele dizia no período anterior. Buscar apoio psicológico para amenizar neuroses. Ele tinha falado em neuroses no plural, ó. Neuroses faz parte do histórico de todas as linhagens da medicina ao longo do tempo. Ela quem? Neuroses? Não pode ser, porque neurose está no plural. Ela quem? A medicina? Continue lendo. Ela, era assim que você tinha que ler, você tinha que ficar buscando referente. Ela encontra nas redes sociais o seu lugar. Bom, é a medicina que encontra nas redes sociais o seu lugar? Pois toda neurose, putz, esse ela que parecia retomar medicina, que é o que vem antes, né? Não retoma não, porque quando eu leio, eu vejo que ele não está falando da medicina. Não é a medicina que encontra nas redes sociais o seu lugar. É a neurose. Pronto, matei. Ela encontra nas redes sociais o seu lugar, pois toda neurose é um distúrbio que envolve algum aspecto relacional. O aspecto relacional está retomando redes sociais. Então, esse ela não é a medicina. Ele está falando que ela, a neurose, é um distúrbio, por ser um distúrbio que envolve aspectos de relações, relacionamentos, encontra nas redes sociais o seu lugar. Matei a questão. A banca quer um ela que tem um referente posposto a ele, achei. Esse ela tem. Aí ela diz o seguinte, ó, e que mais? Ela quer que o segundo pronome, falou do primeiro pronome, agora o segundo pronome, expresse sentido genérico. Ora, sentido genérico foi o que você acabou de estudar comigo. Sentido genérico, ideia vaga, indefinida. Pronome indefinido.
coisa linda. Algum sofrimento. Show. Show. Resposta, letra A. Pegou? Ó. Adriana, e se eu fosse as outras alternativas? Vou rapidamente às outras, que essa questão é muito top e vale a pena. Esse nós aqui, se você for ao primeiro parágrafo e procurar o nós, vamos lá para o nós, vamos ver se daria para errar e marcar a letra B. Se você for ao nós, ó, toda paixão nos torna. Esse nós somos nós. Ó, que viria aqui depois, incapazes de ver o que nos cerca, tá? Mas esse nós está retomando quem? Está se referindo a quem? Esse nós, ele nem se refere a nenhum elemento que esteja no texto. Ele se refere a um elemento fora dele. Ele tem uma função que você vai ver comigo na sequência dessa aula, função esofórica. Ou seja, ele não apontava nem para o texto. Ele aponta para fora do texto. Você ainda não aprendeu isso, mas você vai aprender. Esse nós que apareceu aqui de novo, ele tem função esofórica, porque ele fala de pessoas que estão fora do texto. É o autor e o leitor. Então, não daria para ser a letra B. Até porque na letra B a banca foi mãe. Na segunda parte ela não queria sentido genérico. Esse nossa não é sentido genérico, é posse, é possessivo. Posse não é sentido genérico. Sentido genérico é pronome indefinido. E esse nós, anote aí que você vai aprender, ele tem função esofórica, ele aponta para fora do texto. Ele nem tinha função textual ali, interna ao texto, entendeu? Na letra C, vamos embora ver se daria para marcar a C. Ó, ela, ó, presta atenção que tem um quem. Ó, tem um quem aqui. Presta atenção. Dri, por que você está mandando eu prestar atenção à letra C? Porque esse quem pode ser pronome indefinido, alguém. Olha a ideia vaga, sentido vago. Bora respeitar a letra C. Vou lá para a letra C. Ela também procura seu lugar. Quando eu vou à letra C, lá no segundo parágrafo, ela procura o seu lugar. Está no segundo parágrafo ou está no primeiro? Deixa eu só ver a referência. Está no segundo. Ela também procura o seu lugar. Quando ele diz ela também procura o seu lugar, peraí que eu vou marcar aqui para você. Tá aqui. Tá no último período. Ó, contudo, há muita neurose não tratada. E ela também procura seu lugar. Ela quem? A neurose. Então, esse ela remete à neurose, que foi dito, o referente veio antes. A VUNESP queria um referente posposto, por isso é que não seria a letra C. Mas na segunda parte da C, cuidado, ó, que fizesse bem a quem delas. Esse quem é igual a alguém. Ele é um. Bora, aproveite para gastar tudo que você aprendeu. Eu quero que você me diga o nome completo desse quem. Vai. Ele é o quê? Ele é um pronome indefinido, porque ele está ideia vaga, é igual a alguém. E é substantivo, porque ele não está com nenhum substantivo ao lado dele. Pronome indefinido substantivo. Você entendeu que a letra C foi um perigo? E que a letra C é o oposto da A, porque a A apontava para o que vinha depois, a neurose vinha depois, e a C apontava para o que vinha antes. Questão top. Vamos ver a D. A D eu já não perderia tempo, porque aquilo é pronome demonstrativo. E eu queria um pronome indefinido na segunda frase, né? Mas vamos ver se o ele apontava para um referente posposto. O ele está lá no segundo parágrafo, tá? Ele é cada vez mais evidente. Então, o ele, tá tudo riscado aqui, mas eu vou marcar para você. É quando ele diz... Cadê o ele? Que luta achar esse ele no meio aqui dos meus rabiscos. Tá bom? Não tô achando não, tá? Ele é cada... É porque não tá aqui, né? Ou tá no primeiro parágrafo. Tá aqui. Pronto. Era do primeiro parágrafo. Tá bom. Esse ele aponta para o que vem antes ou para o que vem depois? Ó, convém prestar atenção no seu caráter antissocial. Ele é cada vez mais evidente. Não poderia ser essa porque o ele apontava para um referente
É o caráter antissocial. Então, também nem o ele aponta para o que vem antes. E na letra E, o ele e outros, presta atenção, ó. Outros. A letra E também é danada. Por quê? Porque esse outros é pronome indefinido. Vamos ver se ele, ó. E é também ele que pode nos curar. Tá aqui o ele, ó. Você tinha que saber o referente do ele. Tá bom? Leia aqui desde antes, ó. Tem que ter paciência. Questão de seta é questão de paciência. Leia comigo. Assim como é o outro que nos perturba na neurose, é também ele que pode nos curar. Esse ele está retomando o outro. Entendi. Então, não poderia ser a letra E, porque na letra E, o ele apontava para o que vinha antes no texto. Na segunda parte, cuidado, esse outros é pronome indefinido. Ó, alguém, ninguém, outro, qualquer, tudo isso é pronome indefinido. Esse outros aí, ele é um pronome indefinido. Olha a ideia vaga, outros. Tá, me classifique agora comigo. Eu quero que você me diga a classe de outros. O nome todo, aproveite o nome completo, vai. Ó, pronome indefinido, porque traz ideia vaga, substantivo. Porque não está ao lado de nenhum substantivo. Não foi a letra E por causa da primeira frase, porque em relação à segunda, ele tem sentido genérico. Eu aprendi com essa questão o seguinte. Toda vez que a banca me pedir sentido genérico, está querendo um pronome indefinido. Aprendi também que referente é aquilo que é substituído no texto. E que o referente normalmente vem antes, mas também pode vir posposto. Resposta, letra A. Bora mais, questão 9. Aqui, a banca diz... Na passagem, problema de lixo não tinham. Podia ser atirado em qualquer parte, embora não conviesse atirá-lo em parte alguma. Os pronomes destacados expressam correta e respectivamente as ideias de. Então vamos lá, você vai ter que classificar esses pronomes. Tá, olha aqui, qualquer parte. Quando ele fala qualquer parte, é indefinida. É um pronome indefinido. É uma parte indefinida. Tudo bem? E quando ele diz parte alguma, presta atenção, também é pronome indefinido. Só que o alguma, quando vem depois, ele é igual a nenhuma. Resposta, letra C. Vou repetir. Os dois são pronomes indefinidos. Pronome indefinido, pronome indefinido. Tá bom. Por que é a letra C? Porque a letra C foi a única que falou do parte nenhuma. O alguma, quando vem depois do substantivo, ele muda de sentido. Ó, alguma parte é diferente de parte alguma. Quando você diz alguma parte, você está dizendo uma coisa, um pronome indefinido, que traz um sentido indefinido, vago. Mas quando você diz parte alguma, você nega. Continua sendo um pronome indefinido, mas com sentido de negação, não mais um sentido só indefinido. É como se eu dissesse parte nenhuma. Entendeu o que a VUNESP queria nessa questão? Essa questão é para o cara saber que quando alguma vem depois do substantivo, ele equivale a nenhuma. Quando ele vem antes, aí não, ele só é um pronome indefinido aí. Com ideia. Nos dois casos, ele é pronome indefinido. Só quando ele vem depois, ele nega também. É negação, é nenhuma. Tá bom? Questão tranquila, mas importante. Agora a gente vai subir de nível. Agora vai apertar. FGV. Então, a partir de agora, a gente vai resolver FGV. Até chegar a CESP. Então, vem. Aqui a banca diz... Sobre as 3 ocorrências do vocábulo mais, assinale a afirmativa correta. Então, vamos lá.
Vou achar aqui as 3 ocorrências. Vou colocar as setas. Vou fazer aquilo que eu aprendi. Vem, ó. Quanto mais avançamos? Bem, eu quero classificar esse mais. Esse mais manda seta para avançamos. Avançamos é verbo. Se refere a verbo, então ele é advérbio. Show. Vamos ver o segundo. Descobrimos novas e mais sutis. Esse mais manda seta para sutis. Sutis é o quê? Bom, sutis manda seta para maneiras. Sutis maneiras. Maneiras é substantivo. Então, sutis, que se refere a substantivo, é adjetivo. Tá bom. Show. Perdão, coloquei só no lugar errado, ó. Adjetivo. Show. Tá bom. Então, esse mais que manda a seta para adjetivo é o quê? Advérbio. Advérbio de intensidade. Tá. Então, o primeiro mais é igual ao segundo mais. Agora, o terceiro mais é que vai resolver sua vida. Presta atenção que o grande lance dessa questão aí foi o terceiro mais. Os 2 primeiros tá na cara, são advérbios. Um referindo-se a verbo, o outro é um adjetivo. Agora eu quero o seguinte, eu quero que você me diga qual é a classe do terceiro mais. Para a gente saber qual é a classe, a gente tem que colocar a seta. Para a gente colocar a seta, a gente tem que colocar a seta é conversar com a frase. Desafio final. Vai. Esse mais manda seta para quê? Ó, vem, ó, leia a partir daqui. Que usam muito mais a emoção do que a razão. Esse mais é usam muito mais, muito mais, né? Ou é emoção? Era isso que a banca queria que o candidato pensasse. Ele está dizendo que usam mais ou ele está dizendo que é mais a emoção? Ora, só de ter esse artigo aqui, você já, né, concorda que com esse artigo dá para ver que esse mais não se refere à emoção? Não é mais emoção. É usam mais. Com esse artigo dá para ver que esse mais não se refere à emoção. Não é mais emoção, até porque ele falou mais a emoção. Então, esse mais manda seta para o verbo. Usam mais. É também um advérbio de intensidade. Resposta, letra A. Entendeu? Isso é FGV. Vamos mais. Ó, questão 11. Aqui vem, ó. Bora, a gente está fechando o vídeo com FGV. Aqui, a banca vem na mesma linha de raciocínio. Nesse parágrafo do texto, há 3 ocorrências do vocábulo mais. Sobre essas ocorrências, assinale a afirmativa correta. Então, vamos embora. Vamos primeiro para esse aqui, ó. Essa segunda descrição é mais detalhada. Esse mais manda seta para detalhada. Detalhada é o quê? Detalhada é adjetivo, porque se refere à descrição substantivo. Sempre fazendo isso para não se perder na análise, tá? Então, ó, detalhada é adjetivo. Então, esse mais que se refere a adjetivo é o quê? Advérbio. Advérbio de intensidade. Tá bom. Vamos para o segundo mais. Demonstra mais observação. Então, ó, demonstra mais ou é mais observação? É demonstrar mais ou é mais observação? Agora, cuidado que esse mais aí tá no meio, tá entre o verbo e o substantivo. Tá, mas ó, essa segunda descrição é mais detalhada e demonstra mais observação. É só ler que você vai ver que ele manda a seta para observação. Demonstra mais observação, não é demonstra mais. É a quantidade de observação. Então, ele se refere à observação que é substantivo. Se refere a substantivo, e traz ideia vaga indefinida, pronome indefinido. Vambora. Último mais. Posso encontrá-la com mais facilidade. Esse mais manda seta para facilidade. Facilidade é o quê? A facilidade. Consigo colocar um artigo antes.
é substantivo. Então, tá bom. Então, esse mais que se refere a substantivo também é pronome indefinido adjetivo. Resposta, letra C. As duas últimas ocorrências documentam a classe dos pronomes. Tudo bem, coisa linda, FGV, banca de alto nível que separa os homens dos meninos. Questão 12, saideira. Então, o que eu vou fazer? A gente vai resolver essa questão 12, aí depois roda uma vinheta e a gente fecha com as assertivas do CESP, tá bom? Então, aproveite aí, questão 12. Aqui, a banca diz o seguinte, ó. No texto, há 3 ocorrências do vocábulo mais. Então, de novo, tá falando do mais. 3 ocorrências. Então, vem, ó. Joga mais luz, mais importante e mais antigo. Tá bom, então vem. A banca tá querendo saber o seguinte, ela quer que você classifique, tá bom? Ela quer que você classifique, então vamos embora classificar. Quando ela fala em intensidade e quantidade, ela tá falando de quê? Adriano, o outro lá vai achar, presta atenção, que o outro lá vai olhar para essa questão, não vai nem saber do que se trata, ele vai achar que é interpretação. O outro lá vai ficar assim, quantidade, gostei, intensidade, também achei legal. Você não, você já sabe que quando se fala em... Você entendeu que essa questão, ela vai da semântica à morfologia? Cara, essa questão é muito top. Ela, presta atenção, ó. Isso aí é para você, quando desligar o vídeo, falar aí pelo caminho. Ó, é uma questão que vai do raciocínio semântico ao raciocínio morfológico. Sabe por quê? Porque quando ela fala em intensidade, ela está falando de semântica. Quando ela fala de quantidade, é semântica, porque é sentido. Então, o leigo vai achar que é interpretação. Ele vai lá sentir o texto. Você não. Você sabe que quando semanticamente indica intensidade, morfologicamente está falando de quem? Do advérbio. Quando semanticamente ele fala que indica quantidade, morfologicamente ele está falando de quem? Do pronome indefinido. Então, você está entendendo o barato dessa questão? Quando a questão fala assim, ela está querendo mesmo separar o cara que sabe do cara que não sabe. O cara que não sabe vai achar que isso aqui é interpretação de texto. O cara que sabe fala assim, putz, só vai ser intensidade se for advérbio. Só vai ser quantidade se for pronome indefinido. Tá bom, entendi. Então, vamos lá. Joga mais luz. Esse mais. A gente vai resolver a questão do mesmo jeito que a gente faz. Vai colocar a seta, vai ver se é pronome indefinido ou se é advérbio. A diferença é que, quando for advérbio, você vai dizer intensidade. Quando for pronome indefinido, você vai dizer quantidade. Entendeu? Quantidade é a semântica do pronome indefinido. Intensidade é a semântica do advérbio, entendeu? Mas o raciocínio é o mesmo. Isso aí você já sabe fazer. Ó, joga mais luz. Esse mais manda a seta para quem? Luz. Não é joga mais, é mais luz. Tá, manda a seta para o substantivo, é pronome indefinido. Se é pronome indefinido, semanticamente indica o quê? Quantidade. A questão ela é difícil porque ela está falando só da semântica. Mas você já sabe que isso tem a ver com pronome indefinido. Se for pronome indefinido, é quantidade. Beleza. Vamos ver o segundo. Uma das mais importantes. Esse mais manda a seta para importantes. Importantes é o quê? Adjetivo. Então, esse mais é advérbio. Se é advérbio, é quantidade? Não. Advérbio é intensidade. O advérbio não indica quantidade, semanticamente. Ele indica intensidade. Tá, entendi, Adriana. Entendi. Último, mais antigo. Antigo é adjetivo. Então, esse mais é o quê? Advérbio. Que semanticamente indica o quê? Intensidade. Tá bom. Então, vamos lá. A banca diz, letra A, 1 e 2, o mais tem valor de intensidade? Não, porque no 1 ele tem valor de quantidade. Só no 2 e 3 ele tem de intensidade. Vamos lá. B, 1 e 3, o mais tem valor de quantidade? Não, só no 1. Então, ó.
C, 2 e 3 o mais tem valor de intensidade? Ah, entendi. O outro lá vai ficar falando, eu achei que ele tem esse valor. Você não, você vai dizer, cara, ele tem valor de intensidade porque em 2 e 3 ele é advérbio. Show. Resposta, letra C. 2, o mais tem valor de quantidade indeterminada? Não, quantidade indeterminada ele tem quando ele é pronome indefinido. Entendeu? Que é 1. E 3, o mais tem valor de quantidade determinada? Aí quando chega ao número 3, o cara já tá zonzo. Determinada, indeterminada. Você vai dizer assim para a banca, banca, o mais nunca vai ser quantidade determinada, porque ele é indefinido. Então é sempre indeterminada. A letra E é loucura total. É para o cara que já tá zonzo e fala assim, acho que eu vou marcar a letra E, porque eu acho que a quantidade é muito determinada. Eu senti aqui uma determinação, entendeu? Louca a letra E. Fechamos a questão. Resposta, letra C. Tudo bem? Vou rodar uma vinheta só para a gente terminar curtindo um pouco da banca Sebrasp. Depois de tudo isso que você passou, CESP é lazer. Videozinho curto que vai vir depois, vem.